dados, isso pode acarretar ou representar alguns problemas e piorar a produtividade, por exemplo, deixar o ambiente ainda mais carregado, né, Ju? Isso mesmo. A gente até conversou sobre isso porque foi agora o Dia do Riso, né? Verdade, sábado foi o Dia Mundial do Riso, né? Conversamos sobre isso no final de semana. Eu e o Rodrigo, a gente sempre tá definindo antenado. As pautas, né? Isso, foi muito rico, né? Porque assim, nossa, a gente fala que o Dia do Riso é tão importante, desde aquela questão da musculatura e a gente libera endorfina, a gente tem um estado emocional positivo. E aí a gente fala assim, por que isso no trabalho, né? E isso foi muito importante, a sua pergunta, ela é total coerente, principalmente na demanda que a gente vive hoje. E no momento que a gente tá, até o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização à saúde mental, ter esse estado mental positivo, né? Esses estados mentais positivos que a gente chama, porque as pessoas confundem muito o termo felicidade, né? Como algo utópico, e ele é muito relativo. O estado emocional de alegria, de amor, ele é diferente. Por exemplo, quando a gente pensa aqui, né, aqui na cultura nossa, a gente percebe pessoas pulando, feliz, sorrindo. Se a gente pegar um estado emocional positivo, de alegria, de amor, por exemplo, numa cultura oriental, a gente pode pegar uma foto de uma pessoa sentada, relaxando, fazendo uma meditação, como isso sinônimo de felicidade. Então ele é muito relativo para a nossa vida, e aqui no Brasil, como somos o país de maior índice de estresse do mundo, é importante a gente falar sobre como cultivar esses estados emocionais positivos, porque a nossa vida é cada vez mais de oscilações. E cada vez mais a gente passa por episódios extremamente desafiadores. E as emoções mais comuns no ambiente de trabalho é a tristeza, a raiva e o medo. Há alguns dificultadores para isso, né? Eu queria até pontuar isso com você, Ju, porque você acabou de dizer da questão do estresse, né? E a gente vive atribulado e cheio de preocupações, né? Sim. Muitas vezes a questão orçamentária de casa, né? A dificuldade financeira de sustentar a família, Exato. desemprego, né? Muitas vezes também se faz presente na vida das pessoas. Você sai de casa para ir trabalhar, se encontra muitas vezes um trânsito irritante, né? Um trânsito que te traz também ali uma carga de irritação que acaba, né, se somando a essa dificuldade, e outros problemas familiares, pessoais que a gente possa enfrentar, e aí parece ser um pouco difícil ou um pouco distante de ficarmos bem-humorados ou de conseguirmos ficar bem-humorados. Exato. Lá na empresa tem, né, muitas vezes aquele chefe, né, que pega no seu pé, que cobra, que exige e que você tem que trazer resultados e que você encontra dificuldade. Quer dizer, é uma série de questões que deixam o indivíduo cada vez mais pressionado, né? E aí estoura nesse mau humor, naquela cara fechada. Como resolver isso diante de tantos problemas que a gente tem hoje? Excelente pergunta, né? Olha, você falou uma coisa que as pessoas têm um ideal, né, desse mundo, das circunstâncias. Eu vou trazer uma contribuição científica da Sonja. Ela é uma pesquisadora da Harvard, e ela, junto com Seligman, trabalharam muito nesses estados emocionais positivos. E ela trouxe uma contribuição tão importante que ela falou o seguinte: ela fez uma pesquisa, o que gera esse estado, por que é tão difícil, né? E olha só que interessante, por que essa questão de ter estados emocionais bons, por que é tão desafiador? E as pessoas vão pro lado dessa questão socioeconômica e ela interfere sim. Ela chegou a uma conclusão que 50% do nosso estado mental, nossa atitude, nesse estado emocional, ele tem referência à nossa base genética, hereditária. Então, a nossa constituição biológica. Então, por exemplo, a família que interfere, né, essa carga genética de ter mais emoções de alegria ou de tristeza, 50%. Só que ela não é tudo. Ela colocou nessa pesquisa 10% a circunstância de vida, e esses 10%
envolve a nossa cultura, a nossa condição socioeconômica e todo o ambiente que a gente está. Ou seja, ele é responsável por 10% apenas, ele interfere sim, mas ele é responsável cientificamente por 10% do nossa atitude, nosso estado emocional. E 40% envolve a nossa atitude mental, o que a gente faz da nossa vida. Então é muito importante para os nossos ouvintes entender que esses 40% eles podem ser muito determinantes para a gente mudar essa atitude mental. Então, cultivar emoções é filtrar o nosso ambiente, né? Existem estudos que mostram que você deixar no seu ambiente, por exemplo, fotos, por exemplo, de um ente querido que você tem uma emoção de amor, pode te trazer mais foco para o que você está, né? Você cultivar essas emoções positivas, evitar pessoas tóxicas, né? Então aquela pessoa que só está reclamando, só está criticando, você evitar, mas tem situações que a gente não consegue fugir. Como que eu tenho que fazer? Me concentrar. Muito é a questão de como a gente pensa e que a gente sente. E aí que a gente vai refletir nas nossas ações e comportamentos. Então, prestar atenção em você. Evitar que essa pessoa que está nesse estado te contamine. Como? O seu foco, a sua força de vontade. 3. Um outro ponto é você estar engajado, né? O que está por trás disso, que está relacionado muito à questão do nosso propósito. Então, muitas vezes eu tô lá, tem muitas coisas do meu trabalho que eu não gosto, né? E como que eu fazer isso para ter um dia melhor? Né? Se a gente passa a maior parte do tempo útil no trabalho. Então, assim, o que está por trás disso? Por que eu estou por trás? Então, por exemplo, uma ação, eu ter sentimentos de gratidão. Né? Por mais que esse ambiente não é como eu gostaria, eu sou grato por ter oportunidade de estar trabalhando. Eu estou cuidando da minha carreira profissional. E cultivar estados emocionais, relações interpessoais positivas traz um estado dessa questão do bem-estar, que a gente fala que é o termo mais adequado. Você se sente melhor, então cultivar, não é você só esperar o outro fazer, mas cultive amizade, elogie um amigo que você gosta, que você admira, ajude-o. Essa é uma troca que a consequência disso vai ser mútua também. Mas não faça esperando algo, faça por você. E isso envolve o nosso florescimento, esse desenvolvimento nosso. Porque a gente, dessa forma, a gente pensando enquanto carreira, a gente desenvolve o nosso potencial, essa energia que vai nos canalizar para ter resultados mais positivos e resultados mais direcionados àquilo que eu quero. Porque muitas vezes a gente se desperdiça a nossa energia mental por uma pessoa, por uma ação, por um chefe que eu não gosto. A gente tem que... É uma mudança. Lembra que 40% eu posso falar, eu sou vítima dessa circunstância e ele interfere 10%. Mas é muito do que a gente pensa. E não depositar no outro a responsabilidade por esse bem-estar, e sim por nós, não pelo outro. Isso são formas, né, o que o Seligman chama de modelo PERMA, para a gente desenvolver esses estados emocionais. Daqui a pouco tem um podcast lá no nosso site para você conferir essa aula de Juliana Ferrari hoje aqui sobre como deixar você um pouco menos estressado e mais bem-humorado, que faz bem. Sorrir para alguém, né? Sim, você dá ótimo. Aquele bom dia, mas não aquele bom dia com aquela cara amarrada, né? Mas o bom dia sorrindo, isso faz muita diferença. Faz diferença, ele tem que ser sincero e verdadeiro, não excessivo nem o falso. Também não pode ser falso. Isso, você tem que ser espontâneo, né? Exato, tem que ser sincero. Boa semana para você, Ju. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade. Um abraço para todos vocês. Uma ótima semana. 11h25 agora. Já voltamos. Agora intervalo. Oi, pessoal. Muito agradecida pela participação de vocês. Uma ótima semana.